Olá, amantes do futebol, tudo bem com vocês? E já deu para ver pela televisão e pela minha vestimenta do que a gente vai falar hoje. Hoje é Libertadores da América, vou comentar a fase de grupos e falar do grupo do São Paulo. E é claro, já estou vestido aqui com a minha blusa do tricolor. Se tem uma equipe que fez as outras brasileiras se apaixonar e desejar a Taça Libertadores da América, foi o São Paulo Futebol Clube lá nos anos 90, onde em 92 e 93 foi campeão e em 94 perdeu nos pênaltis. Em 92 ganhou de uma equipe argentina nos pênaltis, em 93 ganhou de uma equipe chilena após uma sonora goleada no primeiro jogo e em 94 amargou perder nos pênaltis para outra equipe argentina. E a partir daí, os olhos das equipes brasileiras passaram a brilhar mais em busca da glória eterna. E vamos explicar o formato da Taça Libertadores, igual a gente está fazendo em todos os vídeos de grupos dos brasileiros que participam, e especificamente falar do São Paulo e do seu grupo ali em relação à classificação. A Taça Libertadores da América é um torneio disputado aqui pelas equipes que vão bem no seu país num ano, as equipes aqui da América do Sul, né? Vão bem no seu país e se classificam para disputar esse torneio. O que de bom tem esse torneio, além da glória eterna, da conquista do título e do financeiro? Quem conquista a Libertadores da América ganha o direito de disputar o Intercontinental de Clubes, que é equivalente a um Mundial de Clubes até o ano de 2024, que é o quê? Os campeões continentais, América do Sul, Europa, África, Ásia, enfim, se encontram no fim do ano, em dezembro, e disputam o título de melhor equipe do ano vigente. No caso, em 2024, o Real Madrid, por exemplo. E aí o campeão da Libertadores, ele representa a América do Sul. No ano de 2025 vai ser estreado o primeiro Mundial de Clubes da FIFA nos moldes padrão Copa do Mundo. E aí vai acontecer o quê? 32 equipes vão se enfrentar ali e ver quem é, a partir de 2025, o campeão do mundo. Não muda nada aqui para nossa Libertadores, porque o campeão da Libertadores ele continua disputando o Intercontinental no fim do ano e garante a primeira vaga da América do Sul para o próximo Mundial, que será em 2029, caso a FIFA não mude de ideia. Ou seja, para nós a Libertadores vencer continua sendo a cereja do bolo de um ano perfeito. Bora falar então dos brasileiros e do São Paulo na competição. Nós temos 7 brasileiros na competição desse ano, 4 são cabeças de chave e o São Paulo é cabeça de chave do grupo D. Como que é definido esse ser cabeça de chave de um grupo de Libertadores? Aí um ranking da Conmebol e tem também fatos históricos que é somado. São Paulo é um tricampeão da Libertadores, então a partir do momento que São Paulo for disputar uma edição de Libertadores, ele sempre entra ali entre os favoritos, mesmo que o momento dele não esteja bom, o passado dele fez com que ele ganhasse esse título e esse direito de ser um dos favoritos à Taça Libertadores de cada ano disputado. São Paulo tem 3 conquistas, tem alguns vice-campeonatos, porém tem que bater no peito, tem que ostentar, que é o único que ganhou 3, foi lá buscar o Mundial e trouxe os 3 também. É a única equipe brasileira que é tricampeã da Libertadores e tricampeão mundial. Temos outras equipes aí que tem 3 Libertadores também, porém não tem 3 mundiais. Tem algumas equipes tricampeã de Libertadores com 2, tem tricampeão de Libertadores com 1, tem tricampeão de Libertadores com nenhum, e só o São Paulo pode dizer, bater no peito, só o torcedor tricolor pode falar assim, eu sou tri de Libertadores e tri mundial. Bora falar do grupo do São Paulo? São Paulo pega Talleres, Alianza Lima e Libertad na primeira fase. De onde são esses países?
Talleres da Argentina, o Alianza do Peru e o Libertad do Paraguai. Quando se tem Brasil e Argentina no grupo, a expectativa é que seja o quê? Os dois favoritos, brigar ali entre primeiro e segundo colocado, e se algum vacilar, as outras equipes tomam a segunda colocação, ou do brasileiro ou do argentino. A tendência sempre é essa. Quando tem grupo de fase de torneio sul-americano, que tem brasileiro e argentino, os outros que se virem para conseguir sua vaguinha. E aí, nessa edição de 2025, algumas coisas, algumas zebras estão acontecendo. No grupo nós já temos 4 rodadas para algumas equipes, 3 rodadas para outras equipes. A quarta rodada será disputada hoje, então hoje eu estou lançando o vídeo e daqui a pouco tem um complemento da rodada e aí tem uma equalização de jogos. Porém, a equalização de pontos não vai acontecer, porque o São Paulo já está ali, ó, disparado na liderança, muito provavelmente, além de ser o primeiro do grupo, vai ficar ali entre os 3 primeiros da classificação geral para conseguir vantagens nas próximas fases. O Libertad do Paraguai, que tem um jogo a menos, vai jogar hoje contra o Talleres, que é o último, tem a faca e o queijo na mão, uma partida a menos, e vai jogar contra o Lanterna. E o Alianza Lima, que já jogou 2 vezes contra o São Paulo, está ali com 4 pontos. São Paulo 10, Libertad 6, Alianza 4 e o Talleres 0. Talleres está eliminado? Não, porque tem um jogo a menos e aí tudo pode mudar. A rodada já começou com o São Paulo vencendo o Alianza Lima fora de casa, 2-0. O próprio Alianza Lima foi a única equipe que tirou ponto do São Paulo dentro do Morumbi. A única partida que o São Paulo jogou no Morumbi pela Libertadores de 2025, ele empatou. E pela primeira vez na história venceu as 3 primeiras partidas ali da fase de grupo, fora de casa, ele venceu as 3. Então o probleminha do São Paulo aí foi um vacilo dentro de casa, mas que serviu de lição para o resto do torneio. E hoje o Libertad visita o Talleres lá na Argentina. Como eu falei, Libertad tem 6 pontos, Talleres 0. Se o Libertad vence, vai a 9, encosta no São Paulo, mata o Talleres de vez e complica a vida do Alianza. Se o Talleres vence, aí o Talleres vai a 3, o Alianza fica com 4, o Libertad fica com 6, e aí o Alianza Lima, e aí o Talleres ressurge das cinzas, e aí argentino, quando está desacreditado, e vem aquela esperança no fim do túnel, aí fica complicado segurar os homens. A quarta rodada, então, é essa. A quinta, o São Paulo recebe o Libertad e o Talleres recebe o Alianza. Então, para o Libertad, a próxima partida já é complicado, pegando o São Paulo no Morumbi. Tem que tentar vencer o Talleres hoje, para não renascer o Talleres e porque o próximo jogo é praticamente descartado para o Libertad em relação à pontuação. É bem complicado o Libertad ganhar do São Paulo lá dentro. E o Alianza Lima tem que fazer o quê? Torcer talvez para aquele empate entre Talleres e Libertad, ou o próprio Talleres vencer e o Alianza Lima fazer o papel dele, o dever de casa dele, ir lá visitar o Talleres e vencer, que aí fica bom demais para o Alianza Lima. E para fechar a fase de grupos, o São Paulo já pega o Talleres provavelmente eliminado, e aqui vai ser a briga, entre aspas, de cachorro grande do grupo, onde Libertad e Alianza Lima vão definir o classificado. Na minha concepção, a maior chance do Talleres ser eliminado hoje acontece. Para mim, o Talleres não vai conseguir ressurgir aí das cinzas, não vai conseguir vencer o Libertad, então até um próprio empate para o Libertad é bom. E quem vai se classificar vai ser quem não perder pontos ou perder o mínimo possível de pontos para o Talleres. Por exemplo, o Libertad hoje ganhando, ótimo, empatando, já dá um gás para a Alianza Lima, que vai ter que enfrentar o Talleres lá também, e aí se vencer, soma 2 pontos a mais. Então quem perder ponto, menos pontos ou não perder para o Talleres,
é o classificado. Mas como o Tajeres ainda não está eliminado, eu tenho que perguntar para você que está assistindo aqui o vídeo, qual a opinião de Vossa Excelência. Acredita que o Tajeres ressurge das cinzas, vence hoje e dá aquela embalada, porque aí recebe o Alianza Lima em casa também, pode vencer e é 6 pontos. Acredita que o Alianza Lima, dá aquela secada no jogo de hoje em relação ao Libertad e depois define sua parada contra o Libertad e contra o próprio Tajeres? Ou o Libertad visita o Tajeres hoje, já vence logo, já abre distância e aí começa até a brigar com o São Paulo pela primeira colocação do grupo. Aí o cenário muda. Se o Libertad vencer hoje, vai a 9, São Paulo com 10, o jogo lá no Morumbi já muda a chave, a tônica do jogo já é assim, o São Paulo não pode nem sonhar em perder, porque senão o Libertad passa o São Paulo e classifica em primeiro. Então o negócio, tudo depende da partida de hoje pela Libertadores da América. No mais, muito obrigado, fiquem com Deus, inscreva-se aí no canal do YouTube, compartilha, dá o joinha, hypar, tudo aí que puder fazer para ajudar, eu agradeço. Tem também o Instagram que eu posto diariamente, jogos, estádios que eu conheci, muita coisa bacana eu posto lá no Instagram. E no mais, eu só agradeço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.